Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2015. Esta é mais uma edição do TVU Notícias que começa agora aqui pela TV Universitária. Em comemoração ao Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, foi inaugurada hoje a Central de Apoio ao Idoso. A unidade deve contribuir para averiguar as denúncias e situações de risco pessoal e social na sociedade de Uberlândia. Um coral ensaiado para a inauguração da Central de Apoio ao Idoso. O prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, deu as boas-vindas ao lugar que vai servir de auxílio ao público da terceira idade. O Brasil possui mais de 24 milhões de idosos. Em 2014, mais de 1.200 casos de violência foram registrados em Uberlândia e o serviço de atendimento já acontecia em outros órgãos competentes. O promotor de Justiça de Defesa ao Idoso também esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância da central. Esse centro de triagem vai fazer avaliação preliminar para saber qual é o risco do idoso e daí ele vai encaminhar novamente, ou para o Ministério Público, ou para a polícia, ou para os outros órgãos do município para garantir o direito do idoso. Basicamente vai ser um centro de triagem para avaliar qual será o melhor encaminhamento. Em Uberlândia, só neste ano de 2015, foram registrados cerca de 400 casos de violência contra o idoso. A central de atendimento vai servir para agilizar o processo de atendimento ao público-alvo. Essa central de apoio é um start, é um início de um processo que, com o tempo, vai haver a necessidade da articulação de outros entes públicos e sociais para que façam parte de um fluxo de rede para o enfrentamento da violência contra o idoso em Uberlândia. A inauguração também marcou a data em que se comemora o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. A secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho destaca o que vai ser realizado na Central de Apoio, que vai contribuir para averiguar as denúncias e situações de risco. Hoje o município, a secretaria atende em torno de 1.000 idosos, onde foram identificadas situação de violação de direitos. Mas paralelo a esse serviço protetivo, a secretaria também atua no serviço de prevenção, que nós atendemos mais de 6.000 idosos através do Crescer Conviver, com diversas atividades que visa o envelhecimento saudável desse idoso, a convivência, a socialização, para evitar que ele caia numa situação de risco. Alunos de uma creche de Uberlândia tiveram uma aula de como combater o mosquito da dengue. Essa iniciativa é de uma professora da Universidade Federal de Uberlândia que pretende passar por outras escolas da cidade, levando o aprendizado para as crianças. Uma aula diferente para as crianças da Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Custódio Pereira. O assunto de hoje é bem sério, mas é tratado de forma didática. Se perguntam se essas crianças sabem o que é dengue, elas já têm uma resposta. É muito gratificante esse trabalho, essa parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, porque a escola desenvolveu o projeto sobre a dengue. E a Fernanda, da UFO, que foi o nosso contato, ela se propôs a vir fazer esse momentinho conosco aqui, esse teatrinho apresentando, falando um pouco mais sobre a dengue. Então foi uma parceria excelente para a nossa escola, porque devido à grande epidemia de dengue que há em Uberlândia, a gente precisa trabalhar com as nossas crianças para combater a dengue. E não é que elas aprenderam mesmo? Gabriel só tem 5 anos e conta que conhece quem já teve a doença e já sabe o que fazer para combater a dengue. O que você aprendeu com a tia explicando? Tudo. O que, por exemplo? Que não pode deixar lixo juntado nem água parada. Para combater a dengue? Aham. E o pequeno Henrique que já sabe dar uma lição para não deixar água acumulada nos pratinhos das plantas. Joga água fora e não deixa nenhuma água parada. O projeto começou aos poucos. A professora da UFO viu a necessidade que as crianças tinham em conhecer exatamente o que era o mosquito Aedes aegypti. A criança, ela gosta de participar e ela ajuda a ver em casa o que está acontecendo. Então, ele começou esse ano porque teve esse surto e também porque os meus filhos começaram a me perguntar
sobre esse mosquito, sobre a doença, e eu via que tinha, assim, informações que não estavam corretas. Aí eu pensei, vamos montar um projeto da universidade com a pós-graduação em imunologia e parasitologia e vamos levar para todas as escolas, para mostrar para eles tudo, desde o começo, quem que é o mosquito, como que acontece a doença, o que acontece. Junto com a bióloga, outras pessoas estão envolvidas no projeto. 2 alunas da universidade participam da pesquisa de imunologia e parasitologia. Para mim é gratificante pelo fato de que no decorrer do nosso aprendizado acadêmico, onde a gente recebe bolsas de projetos para fazer pesquisa e agora a gente vem, por meio desse projeto, responder certas perguntas para a sociedade também, não só para os nossos pares, para outros pesquisadores, mas também para a sociedade, dando respaldo para a sociedade daquilo que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida acadêmica. Meu mestrado é em imunologia e parasitologia, então a imunologia está muito relacionada com a doença. Então eu acho que mesmo não sendo a mesma linha de pesquisa, eu tenho que dar um retorno à sociedade em relação ao conhecimento que eu recebo de uma universidade. Então a sociedade é que faz eu receber esse conhecimento, então eu acho que eu tenho a obrigação de tentar disseminar essa informação para as crianças. Ainda de acordo com Fernanda, o projeto deve permanecer por um longo período e um dos objetivos é começar o incentivo de combate à dengue também com as crianças. Mesmo agora diminuindo, é algo que as pessoas, eles têm que estar entendendo que ele não vai embora. Infelizmente, não é algo que a gente fala, acabou, tchau mosquito, agora ele foi embora. Então, é algo que a gente quer manter durante o ano inteiro e atendendo a parte do infantil até o fundamental. Então, assim, tentar expandir o máximo, porque o adolescente, ele chega, ele lê alguma coisa na internet. A criança não, é o que ela ouviu. Então, é interessante que a gente passe o conhecimento para ele correto do que está acontecendo. E olha só, os casos de dengue tiveram redução em Uberlândia desde o último dia 31 de maio. A constatação é o resultado da análise semanal da Vigilância Epidemiológica da cidade, que notificou 450 casos na semana passada, quando nos últimos relatórios eram cerca de 1.000 notificações. As demandas por atendimento nas unidades de saúde diminuíram. As 2 unidades de hidratação que foram montadas nos bairros Morumbi e Jardim Brasília também já foram desativadas. E agora vamos falar da previsão do tempo para o começo desta semana. Terça-feira em Uberlândia é de predomínio de sol na maior parte do dia. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar aos 26 graus. Confira agora a temperatura em outras cidades mineiras. Em Limeira do Oeste, o tempo também esquenta um pouco mais. A máxima pode chegar aos 32 graus. Não há previsão de chuva. Faz calor em Sacramento, o dia deve ficar ensolarado e com poucas nuvens, e não chove. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. Em Patos de Minas, o tempo fica mais fresco, previsão de sol com nuvens na maior parte do dia, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Uberaba, a temperatura fica entre 17 e 28 graus. A previsão para esta terça-feira é a mesma, sol com nuvens, sem chuva. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o TV Notícias está de volta. Não saia daí.